Boa noite ao meu orientador e avaliador, professor Nilson. Boa noite, colegas. Meu nome é Alice Priscila dos Reis. O tema do meu trabalho é sobre planejamento e gestão de estoque do setor de armazenagem e distribuição de defensivos de uma determinada empresa na cidade de Não Me Toque. A pesquisa que foi realizada no meu trabalho partiu do seguinte problema: realizar um processo gerencial a partir de um mecanismo operacional com base nos níveis logísticos para a otimização do processo de gestão de estoque e de fornecimento de matérias-primas. O objetivo foi realizar um estudo de caso voltado à utilização do inventário rotativo para a otimização do controle de estoque e fornecimento de matérias-primas, buscando atender os objetivos propostos sem interferência sobre o atendimento aos produtores rurais e aos demais depósitos. A primeira seção do trabalho, então, foi classificada da seguinte forma: a primeira, para escrever o centro de distribuição; a segunda serviu para caracterizar a gestão de estoque; a terceira para analisar os inventários e controle de estoque, tipo de inventário, conferência cega de estoque e a definição de prioridades de inventário rotativo. Para justificar, então, o trabalho, ele se deu através da importância que uma boa gestão de estoque, através da utilização do inventário, pode trazer para uma empresa. Foi realizada, então, uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica com abordagem qualitativa e também de coleta de dados e análise dos mesmos por meio de procedimento de pesquisa bibliográfica e também do estudo de caso. A partir do trabalho, então, constatou-se que a gestão de estoque tem como principal propósito que não careça de matéria-prima, visando a máxima flexibilidade com o menor estoque possível, trazendo consigo o menor custo para a empresa de mantimentos parados. O setor dos defensivos atualmente ele está inserido no ramo de agrotóxicos, em geral para lavouras, e é responsável pela distribuição de defensivos para 12 unidades próximas e também para produtores rurais. A primeira questão a ser realizada pelo planejamento de gestão de estoque será observar e detectar a importância dos itens que compõem o estoque, a reposição dos itens e, logo em seguida, estabelecer um sistema de inventário de estoque que permita realizar melhor esse processo. Para o depósito dos defensivos, a administração de materiais é muito significativa, pois é ela quem realiza o balanço de produtos necessários para repor o estoque. Compreende desde o recebimento e armazenagem até a distribuição final para os produtores e unidades. Para completar a gestão do estoque, a função do setor do comercial em insumos é fundamental. A obrigação do setor é atender às necessidades de produtos com a compra da quantidade requerida no prazo estabelecido de acordo com a demanda e com o objetivo de minimizar custos ligados a valores, negociando diretamente com os fornecedores. E também, para proteger a empresa de contratempos, nós contamos com o apoio de empresas armazenadoras. Elas guardam os produtos e repõem quando nós solicitamos o retorno de armazenagem. Ele é utilizado como uma medida de segurança em resposta a emergências, considerando também que os produtos podem ser comprados com antecedência em função de aumentos imprevistos de preço e de vendas. Obviamente, manter um estoque pode trazer muitos benefícios, porém o custo é alto. Um dos desafios é minimizar o investimento em estoque enquanto equilibramos eficiência produtiva e logística com as demandas. Então, entre os inventários pesquisados estão o inventário geral, que é utilizado para o fechamento de custos de produção, ou fechamento contábil, contabilizando todos os itens em estoque. Esse nós realizamos a cada 15 dias lá no depósito. E já o inventário rotativo, ele consiste em uma contagem lá no setor de defensivos, a contagem é realizada toda sexta-feira, e normalmente ela é realizada nos produtos com mais saída. O inventário rotativo, ele ainda pode ser dividido em mais 3 ramos. O inventário automático, que é onde o sistema ele é configurado para que seja solicitado o inventário do item quando o padrão já pré-estabelecido for atingido. Tem também o inventário programado, que é onde o sistema informa automaticamente quando o item deverá ser inventariado, porém a diferença é que nesse modelo o padrão do inventário ele é ligado a um período. E já no inventário a pedido, ele é atrelado a uma falha no processamento ou a auditoria solicita.
Percebemos, então, que esse sistema ele é de grande importância para o controle de estoque da empresa, pois através dele os gestores tomam a decisão de quando e o que repor no estoque. Desse modo, então, algumas melhorias propostas seriam o filtro de seleção do setor da empresa. Esse processo ele facilitaria o controle de estoque, pois a empresa ela apresenta por si só um controle complexo pelo grande volume de produtos. E através desse processo seria possível controlar o estoque de uma forma mais fácil e precisa, filtrando apenas o necessário. A próxima melhoria, então, seria o inventário extraído em planilha eletrônica. Pelo fato da única opção para extrair os relatórios de inventário ser no formato PDF, torna-se difícil a análise dos mesmos, já que é impossível a edição e manipulação dos dados. O melhor seria acrescentar uma opção para extrair os relatórios do sistema, possibilitando a importância para uma planilha eletrônica. A planilha eletrônica ela facilitaria o nosso processo porque seria possível analisar os relatórios de uma forma mais fácil, podendo então selecionar uma série de comandos, como selecionar produtos por saldo, selecionar produtos por característica, seja ele fungicida, herbicida ou inseticida, selecionar os produtos por preço, classificar os produtos no inventário e ainda conseguiríamos criar gráficos para facilitar a análise do estoque. Então, seguindo dessa premissa de melhorias, temos o índice de acuracidade, que após identificados os fatores, devem ser implantadas as melhorias. Caso o motivo for o fator pessoa, seria interessante promover um treinamento para o pessoal envolvido em tarefas relacionadas ao estoque para explicar a importância da sua atividade. E ainda se o caso for a falta de acuracidade ocorra pelo fator processos, o gestor deverá criar um fluxograma de todas as etapas que envolvam a área de controle de estoque, identificando as atividades de cada etapa do fluxograma. E se ainda o problema seja ligado ao sistema de informação, o mesmo deverá ser criado um relatório com o registro de cada ocorrência de erro e solicitar que, depois de feita a correção, se faça um acompanhamento para verificar se realmente o problema foi solucionado. E ainda através da pesquisa desse trabalho, observei que a quantidade de produtos é relativamente grande em determinadas épocas de plantio. Sendo assim, a última melhoria proposta nesse estudo foi realizar a análise dos dados aplicando a curva ABC, com base no valor total dos grupos das mercadorias e com base nas épocas de plantio, foi gerado um relatório da situação de estoque de determinados produtos com mais demanda. No presente estudo de caso, levamos em consideração o período das safras. Nessa tabela, então, conseguimos ver os produtos. Aqui eu peguei o período da safra de soja, que é uma das sementes mais trabalhadas, então. Aqui eu coloquei os produtos, o período ali em cima e o ano, e abaixo eu coloquei as quantidades em determinado período. A curva ABC, eu apliquei ela selecionando os 5 maiores fornecedores. Então, analisamos que ambos possuem características peculiares que forçam essa aproximação de dados, como a demanda em dado período. Aqui no gráfico, conseguimos notar que no caso da Syngenta, o nível está mais elevado. Por conta de ser produtos de fácil consumo, o custo dele é muito baixo comparado a outros fornecedores. Consequentemente, ele vai ter mais saída e mais destaque perante aos outros. Ele se torna mais barato de se adquirir tanto ao produtor quanto à empresa também, porque ela compra mais barato e vende mais barato, consequentemente. Então, por meio da curva ABC e com o auxílio de uma planilha que é elaborada com o Excel, juntamente aos relatórios do sistema da empresa, o mesmo resulta em uma análise de dados relevantes para gerenciar de forma mais eficaz as melhorias de estoque, do modo que traz entendimento da demanda e de seus fornecedores para a compra de defensivos. Para finalizar o trabalho, posso lhes dizer que os objetivos foram todos atendidos
já que a empresa possui ferramentas para o controle de estoque e disponibiliza as mesmas, porém elas só não eram utilizadas da forma correta para a obtenção de dados como a previsão de vendas. Desse modo, então, eu sugeri um aperfeiçoamento na utilização dos métodos que dão suporte ao controle, sendo possível reduzir algumas possíveis falhas dos dados e melhor interpretação dos mesmos. O meu trabalho seria isso. Muito obrigada pela sua atenção. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero cumprimentar o meu orientando Nilson, também a professora Berenice, a professora Amanda, que estão compondo a banca. Eu sou o Bruno Campagnolo, acadêmico do curso de Engenharia de Produção da Ubra Carazinho, e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o qual o tema do trabalho é a aplicação do MASP para a redução de ocorrências que ocasionam baixa produtividade no processo de soldagem. Falando então um pouco sobre o roteiro da minha apresentação. Tá? Primeiramente eu vou iniciar com a abertura, que é o que eu estou fazendo agora. O próximo passo será falado sobre a produção do trabalho. O terceiro tópico será a metodologia de ação. E o quarto tópico, os resultados, bem como, por fim, as conclusões no quinto tópico. Então, dando continuidade, atualmente as organizações estão buscando constantemente melhorias de seus processos produtivos. Então, hoje em dia, as empresas buscam produtos com qualidade e produtividade, tudo aliado com baixo custo de fabricação. Então, o intuito do trabalho é buscar demonstrar o quanto as ocorrências de problemas de um processo e o quanto elas podem impactar negativamente a produtividade dentro da organização. Essas ocorrências de problemas são demonstradas através da metodologia MASP, que foi aplicada dentro do trabalho. A situação problema do trabalho. O problema de pesquisa que esse trabalho pretendeu responder: como reduzir os índices de ocorrências que ocasionam a produtividade e retrabalhos no processo de soldagem de uma determinada peça. Os objetivos. O objetivo geral: eliminar o retrabalho de um conjunto soldado utilizando o método de análise e soluções de problemas MASP. Os objetivos específicos: diminuir o tempo de processo do item soldado em 5%, atualizar o processo de soldagem do item estudado e estruturar um plano de ação funcionar ou reduzir o número de problemas evidenciados neste estudo. A justificativa, então. A razão para o desenvolvimento desse trabalho, ele se deu visto que ainda necessitou reduzir
os níveis de defeitos, bem como retrabalhos e aumento do tempo de processo de soldagem do item estudado. Foi encontrado diversos problemas em determinada peça, né, por problemas de retrabalhos, o que ocasionava no aumento do processo de soldagem do item. Então, aumentando esse tempo de processo, aumenta o custo da peça e também gerava um gargalo produtivo e uma baixa produtividade do item. Então, a metodologia utilizada no trabalho, apresentando um pouco aonde foi feito o trabalho. Né? O trabalho foi na empresa Stara. A Stara está situada no município de Nova Metal, no estado do Rio Grande do Sul. E a empresa é especializada em oferecer máquinas agrícolas inteligentes para o agronegócio. O estudo foi composto por pesquisa bibliográfica, né, a qual deu embasamento teórico para o mesmo. O trabalho buscou analisar informações das planilhas de relatórios de acordo de não conformidades. Essa planilha são emitida pelo setor de qualidade da empresa. E, além disso, realizado um acompanhamento diário do processo atual. Então, foi feita uma pesquisa ali, focando em avaliar as possíveis causas, raízes dos problemas. Falando um pouco sobre os resultados. Para o estudo, então, foram aplicados os passos da metodologia MASP durante o período de maio de 2020 a março de 2021. Então, os 8 tópicos, os 8 passos primordiais que o MASP sugere são os que eu vou falar a seguir. O primeiro passo é a identificação do problema. O segundo passo, observação. O terceiro passo é a análise do problema. O quarto passo é gerar um plano de ação após feita essa análise, tu botar em pauta todas as ações, listar todas as ações dentro do plano de ação que tu pode fazer para solucionar o problema. O quinto passo, então, é realizar a ação. Citou as ações no plano de ação, então no quinto passo tu vai executar essa ação. O sexto passo é verificar se essa ação foi positiva, se ela funcionou corretamente da maneira que eu planejei. O sétimo passo é padrão. Então, ok, deu certo na verificação, deu certo na ação, a minha ação foi positiva, eu vou padronizar o processo através de instruções de trabalho, instruções do processo. E o oitavo passo é a conclusão. Eu finalizo essa etapa de análise do problema e dou o problema como concluído. A caracterização do item estudado. Então, este é o item estudado. A peça estudada é o braço inferior quadro. É uma peça utilizada para movimentar as barras de um pulverizador autopropelido. Então, os grandes problemas encontrados foram garantir a concentricidade entre essas buchas Y, que eu denominei de buchas Y, e a garantia, a ovalização dessas buchas X, a não ovalização dessas buchas X, que através da deformação plástica do item após a soldagem tem um determinado aporte térmico, um aporte de calor em cima do aço, ela acaba fechando, então acaba ovalizando, o que ocasiona que a peça fica fora do dimensional. Então, as ações tomadas para a redução do problema. Como o gráfico pode demonstrar, foram realizadas diversos testes. Foi, então, só vou aumentar um pouquinho aqui. Foram realizados diversos testes. Então, foi 20 peças, 20 buchas X, para realizar uma melhoria no processo. Então, foi feito um gráfico de controle para verificar a variação dessa bucha. Então,
foi pego 20 peças com diferentes diâmetros menores de 90, que é o diâmetro nominal, que o projeto de engenharia sugere. E aí foi pego as buchas e deixado esse diâmetro interno um pouquinho maior e um pouquinho menor para verificar a variação que o gráfico ia demonstrar para nós após a soldagem. Então a gente pegou buchas com 89,7, 89,8, 89,9, 90, enfim. E aí foi soldado e verificado que após a 13ª, o gráfico começa a se estabilizar. Então, aí a gente tem um indicativo de melhoria no processo. Só um pouquinho, tive um probleminha aqui. Os resultados. Então, o resultado do indicador comparativo de resultado tem uma melhoria de 17,08% no tempo de processo. Então, após avaliar essa melhoria, identificar essa melhoria, a gente encontrou 17,08% de melhoria no tempo do processo. O indicador, por sua vez, mostrou também que houve uma grande redução de registros de não conformidades em relação às buchas X. Houve uma redução de 91%. E as buchas Y foi de 100% no período avaliado. Então, antes de aplicar a metodologia MASP, a gente tinha um total de 34 unidades de ovalização da bucha X. Depois, esse índice para 3, após a aplicação do MASP. E já as buchas Y, antes a gente possuía 8 retrabalhos, e após a aplicação, esse nível zerou. Então, foi 100% eficaz. A conclusão do trabalho, então, que foi possível concluir com êxito, alcançar com êxito todos os objetivos propostos, né? Por exemplo, o objetivo específico era reduzir em 5% o tempo de processo, e a gente conseguiu reduzir em 17% do processo. Foi também atualizar o processo de soldagem, então a gente conseguiu atualizar o processo de soldagem, a instrução de trabalho, para fazer essa melhoria nas buchas Y. Então a gente conseguiu eliminar esse retraso das buchas Y, mudando o sequenciamento e padronizando uma instrução de trabalho da montagem do item. Então a gente, por fim, pode concluir que é uma ferramenta fundamental na resolução de problemas das organizações. Então, cabe ressaltar que a empresa deve manter a aplicação do método, multiplicando para os demais setores. Seria isso. Muito obrigado a todos. E estou disponível para sugestões, para perguntas. Então, quero cumprimentar a todos que estão assistindo essa apresentação. Quero cumprimentar o coordenador do curso, Nilson, que foi meu orientador nesse trabalho. Quero cumprimentar a professora Amanda, a professora Berenice, que também foram orientandas de alguns alunos. Então, vamos começar a apresentação do meu trabalho. Então, aqui consta o banner onde meu trabalho foi desenvolvido.
Meu trabalho, então, é o estudo de caso de viabilidade para a fabricação de sorvete em microempresa de Santa Bárbara do Sul, tá? Não é uma empresa pequena, é uma empresa familiar aqui na cidade de Santa Bárbara, da minha família, tá? Onde os principais produtos vendidos são o sorvete italiano, milkshake, picolé, sorvete e sorvetes de buffet, tá? Então, um problema geral que a gente viu na empresa foi a falta de sorvete fabricado. Nós temos um sorvete de terceiros e a nossa ideia era começar a fabricar esse sorvete, então, para ver se a viabilidade seria positiva ou negativa, tá? Então, aqui consta o banner que foi pedido para fazer, tá? E eu vou passar logo para a apresentação, ok? Então, na problematização, nós temos uma redução de custo de matéria-prima e a pretensão de maior lucratividade, que é a base do nosso trabalho. Então, para a produção de sorvete, nós vamos levantar os custos gerais, fazer um comparativo de produção versus terceirização e uma análise de viabilidade, tá? Os objetivos específicos, então, quase os mesmos, são levantar os custos para a implementação de uma linha de produção de sorvete, analisar os custos de compra de sorvete versus o custo de fabricação do sorvete, analisar qual deles é mais lucrativo, ver o tempo que o investimento vai se pagar, no caso, amortização, identificar os pontos positivos, negativos da implementação do projeto. A nossa fundamentação teórica, então, ela foi baseada nesses tópicos, que é uma etapa dos sorvetes para fabricar, o ciclo de vida do produto, como que uma sorveteria pode se manter no mercado. Aplicamos o método 5W2H, então, aplicamos um método de ciclo PDCA e fizemos uma projeção de vendas. Tá? Então, para justificar aqui, nós necessitamos a redução de custo e aumento de fluxo de caixa. É a base de toda empresa. Na metodologia, então, as etapas do projeto foram feitas um levantamento dos custos, dos equipamentos do sorvete, uma comparação da produção e terceirização, o tempo necessário para que o investimento desse retorno e analisamos a viabilidade do projeto. Aqui a aplicação do ciclo PDCA, onde o primeiro foco foi buscar um orçamento e planejar onde se envolvem os custos. Depois nós realizamos uma análise com todos os custos pertinentes à empresa, possível para a produção de sorvete. Checamos a viabilidade do projeto e, a partir daí, implantar o projeto se for aprovado ou não. 5W2H, então, o que será feito, onde será feito, quando será feito, quem será o responsável, por quem será realizado, como será realizado e quanto custará. Tá? Todos esses dados, então, a única coisa aqui que eu quero demonstrar é que o projeto vai custar R$ 18.300 para ser implantado, ok? Então, aqui, vamos começar a expor os resultados finais, então, tá? Os resultados financeiros. Então, para nós começar a fabricar um sorvete hoje dentro da empresa, nós vamos precisar de 2 máquinas. Um liquidificador industrial que custa R$ 1.800 e vamos precisar de uma máquina Maxsoft, que ela foi realizada um orçamento em 3 empresas e essa Maxsoft ficou no meio, tá? Uma máquina boa que ficou no meio, são R$ 16.500 mais ou menos. Tá? Nós temos aqui uma receita e os custos, né, que a empresa tem hoje. Então, fazendo uma receita anual do ano de 2020, nós tivemos, então, todos esses valores que nós temos a safra e a não safra, né? Nós gostamos de chamar que, no caso, é o verão e inverno. Nós tivemos uma receita anual de R$ 165.720. Tá? Mensal, mais ou menos, tivemos uma média de 13.810 de entrada. Tá? Os nossos custos, eles se baseiam, então, em luz, água, aluguel, um produto para fabricar o sorvete do buffet, que é comprado hoje em dia, um custo de funcionário, contador e MEI, de mais ou menos R$ 9.810, tá? Então, nós pegamos a receita de 13.810, menos os gastos mensais de 9.810, nós temos, então, um lucro mensal na sorveteria hoje de R$ 4.000. Então, um custo de energia que essa máquina nova vai nos custar, nós fizemos um custo que nós temos R$ 1,5 por quilowatt-hora gasto hoje na cidade, tá? Então, atual, nós gastamos 1.187 kWh. Isso nos dá um custo de R$ 1.247 por mês de luz. Essa máquina ela vai ter um gasto de 22 kWh. Isso vai dar um custo a mais de R$ 23,11, tá? Então, o total de kWh são 22. O custo por hora é 23. Então, os litros por sorvete, nós vamos conseguir fabricar 7,5 litros de sorvete por hora. Então, nós vamos ter um custo por litro em energia de 3,08 centavos.
Então, hoje, para fabricar um sorvete, eu vou ter um custo total por litro de 4,20, tá? Esse custo, então, é o quê? O leite, o sabor, uma liga, o leite em pó, emustab, açúcar e o recheio, que é variável entre sabores, pois sabores vão e sabores não vão. Então, esse 4,20 é uma média de custo com sabores que não vai essa mistura, tá? Então, nós temos um valor de 4,20 por litro. Tendo aqui, então, o custo de fabricação mais o custo de energia, que vai se tornar o custo total da fabricação do nosso sorvete, é de 4,20 o litro de sorvete, mais 3,8 o custo de energia por litro. Então, nós temos um valor de 7,28 por litro, é o custo do sorvete que vai ter para nós, tá? Fazendo, então, uma comparação do sorvete fabricado, que vai custar 7,28, e hoje nós pagamos o sorvete comprado 7,45 litros, nós vamos ter uma diferença de 17 centavos. Esse seria o nosso lucro, aumentaria de lucro 17 centavos por litro de sorvete. Tá? Então, nós vendemos mais ou menos 130 litros de sorvete por mês, foi feito o cálculo. A diferença do valor por litro é de 17 centavos. Então, nós temos um lucro mensal de R$ 22,10. Tá? O lucro mensal. O custo da máquina, 18.300, a máquina e o liquidificador. O tempo para se pagar esse projeto vai ser de 828 meses. Ou o projeto se pagaria em 69 anos. Ele sim é lucrativo, mas o pagamento em 69 anos é uma estimativa muito grande para nós, entende? Então, com a conclusão deste projeto, nós chegamos à conclusão, analisando todos os dados, analisando tudo que eu trouxe para vocês aqui, se torna inviável. E eu vou dizer não inviável, se torna muito inviável. Por mais que ela é lucrativa, em 69 anos se pagando para nossa empresa, essa amortização ela demora demais. Então, no momento, se torna inviável o nosso projeto. Quero agradecer a oportunidade, quero deixar uma frase para você. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma palavra bíblica está lá em Eclesiastes 3:10. Sou Daniel Pomo, agradeço a oportunidade. Espero que esse trabalho edifique tua vida. Boa noite a todos, em especial o coordenador do curso e meu orientador Nilson, os demais professores e colegas presentes. Sou Diego Leandro Goitens, estudando o curso de Engenharia de Produção. Meu trabalho, então, é sobre redução de custos através de melhorias em processos de usinagem, fresamento em dentes de engrenagem. Então, no banner, eu irei somente socializar como foi o desenvolvimento do trabalho, que eu irei apresentar em slides, eu acho que fica melhor a compreensão. Então, temos a introdução, alguns resultados parciais ou finais, como também dos objetivos traçados, as considerações, o uso da metodologia, algumas imagens do projeto e também algumas referências bibliográficas. Então, agora irei para a apresentação dos slides. Então, sabemos que as práticas gerenciais das empresas, atualmente, elas têm sofrido grandes influências sobre esse comportamento da economia mundial. Então, para demonstrar essas interações, essas atividades produtivas, elas têm se apresentado como contínuas transformações que visam que adequar os processos produtivos a este ambiente econômico globalizado. Então, essas mudanças que ocorrem, elas são consequências da necessidade de busca por novas tecnologias, expansão do mercado, novos métodos de gerenciamento, também, então, permitindo uma melhor integração, assim dizendo, entre a empresa, o cliente e o fornecedor. Então, com base nessas necessidades, fizemos esse estudo no processo de fabricação e na relação de custo-benefício. Então, sabemos que para uma empresa manter-se estável,
ela não depende somente de tudo que arrecada, mas sim o quanto ela gasta para desenvolver esse processo, esse produto ou esse serviço. Então, o meu problema ele é mais uma pergunta, é como uma melhoria no processo de usinagem de uma engrenagem utilizada em um pulverizador pode reduzir custos de fabricação. Então, temos os objetivos, né? O objetivo geral, então, é propor essa melhoria no processo de usinagem, reduzindo os custos de fabricação e maximizando, consequentemente, a produtividade. Então, os específicos é apresentar apenas uma ferramenta para o processo, planejar um novo processo na máquina, otimizando através de dados de corte e a utilização de tecnologia CAM para reduzir os movimentos desnecessários. Então, também reduzir o número de ferramentas agregadas ao processo, com o auxílio da TRF, também como a obtenção de 40% no custo de ferramentas agregadas e uma redução de tempo de usinagem em 50%. Então, a gente já sabe que para uma organização manter-se estável, então e para que a busca é incessante pela redução de custos, ou seja, ela está essencialmente ligada a essa sobrevivência. Então, quando o objetivo é melhorar, procure-se maneiras e ideias para tornar as coisas mais fáceis, mais rápidas, mais baratas e melhores. Então, a prioridade inicial está sempre vinculada a como tornar as coisas mais fáceis. Então, isso foi o Xingo, no ano 2000, que falou. Então, esse meu trabalho tem como um intuito auxiliar profissionais da área da usinagem, processos industriais, manufatura, então trazendo adequações de ferramental para essas operações elementares, ou seja, sempre com o pensamento de redução de custos, ou seja, sempre com o pensamento lean, em fazer mais com menos. Então, o que a gente está buscando nesse meu trabalho é essa melhor faixa de eficiência, ou seja, então, é essa busca pela velocidade econômica e a velocidade para a produção máxima. Então, aqui temos o tipo de pesquisa. Da minha metodologia foi um tipo de pesquisa exploratória, realizada através de estudo de caso, análise quantitativa, coleta de dados, revisão de usinagem, também aplicações e padronizações do processo, onde então eu fiz uso de fontes primárias como livro, revistas e artigos, e de fontes secundárias, onde então eu tive que resumir e reorganizar essas informações para poder eu também ter essa compreensão melhor. O cenário de contexto, então, foi uma empresa de implementos agrícolas, situada na cidade de Nametoc, que teve por investigação esse processo de usinagem. A coleta, análise e interpretação de dados foi através do método PDCA, esse método de gerenciamento, onde ele é dividido em 4 etapas: plano, cheque e ajuste, planejar, executar, checar e ajustar. Então, no plano, eu revisei as literaturas pertinentes ao assunto, conceituei os requisitos para a redução de custos, coletei os dados e operações da máquina. Já no do que ia fazer, eu criei a folha de operações, apresentei a nova ferramenta do processo, apliquei a TRF e os dados de corte padrão. Já no check, que é verificar, eu acompanhei o tryout, também verifiquei as possíveis melhorias. Já no adjuste, apresentei as melhorias e deixo esse ponto de interrogação para explicar para vocês no final. Então, aqui temos a apresentação do processo e do produto. Essa aqui é uma engrenagem no pulverizador, onde ela é fabricada num aço de 1045, onde ela tem 42 dentes para serem usinados, o seu diâmetro externo é de 619 e a sua espessura de 22. Então, também temos a máquina, que é um centro de usinagem VTC 800. Ele é um centro de fresagem, onde então utiliza-se o cabeçote angular e também a sua tela é touchscreen. Temos a apresentação do software utilizado, que foi o software NXCAM da Siemens. Ele é um dos mais conceituados do mercado, onde então ele irá facilitar esse processo de usinagem para nós em geração CAM. Então, aqui temos o primeiro passo da aplicação, que foi feita essa folha de processo, para o estudo de cada operação. Então, isso aqui é uma tabela simples, uma tabela de Excel, muito utilizada pelos programadores, onde então é coletado os dados da máquina e é colocado esses dados nessa tabela para ter uma base. Então, com as operações do processo em mãos,
foi feito que o tempo que levaria as 3 operações, ou seja, a furação, o desbaste e o acabamento, eram de 22,5 minutos. Então, aqui temos a descrição da intervenção. Foi dado sequência ao uso da metodologia, então, após planejar, formar estratégias, levantar todas as informações e revisões bibliográficas, moveu-se para o DUC, foi fazer. Então, foi encontrada a ferramenta ideal, como os dados de corte eram superiores. Ou seja, então, esse momento foi o momento de colocar em prática a execução do plano proposto. Essa etapa foi de muito aprendizado prático e foi acompanhada de perto para que em nenhum momento fosse desviado do foco, que era esse encurtamento dos custos processuais. Então, através da bibliografia, também foi encontrada a ferramenta ideal, quando percebeu-se que com ela era possível retirar a furação e o desbaste, deixando apenas uma ferramenta para o processo. Também, os dados de corte, que essa tabela, parecida com uma tabela de química, eram superiores aos dados de corte do processo anterior. Então, aqui é uma tabela de classificação da norma ISO para os materiais. Então, onde se utiliza o mínimo, o máximo, o médio, o mínimo, o médio e o máximo da utilização de cada material. Por exemplo, esse material azul são aços de 1020, 1045, onde então o carbono ele é de médio carbono. Já então, esse mais puxado para um laranja, um amarelo, são aços inoxidáveis, onde a ductibilidade é alta, então é difícil de usinar. Já então temos o vermelho, por exemplo, que são aços e ferros fundidos. Então aqui conduzindo o nosso projeto ao check, que é verificar, temos a nova sequência operacional com apenas uma ferramenta no processo. Então certificou-se os resultados e o tempo do processo ficou em 7,1 minutos. Então se tornando bem mais simples e objetivo o trabalho. Então aqui temos, com o decorrer também do uso da TRF, temos um fluxograma, que é uma ferramenta auxiliar do ciclo PDCA, assim como das ferramentas da qualidade. Ou seja, então, como funciona? É um ciclo de usinagem supondo apenas uma ferramenta de corte, que é o que a gente obtém atualmente. Então, ela monta a peça, aproxima a ferramenta, faz o corte, o cisalhamento, recua a ferramenta, então reduzindo os movimentos desnecessários. Então, como ficou isso? Ficou, se a ferramenta está ok, sim. A máquina está ok, sim. Então, fim do lote. Percebe-se como ficou muito mais simplificado o processo. Então, aqui temos os resultados de tempo e custo, o tempo de ferramental e a redução de tempo em usinagem. Então, o tempo que levava para fazer uma peça era de 22,5 minutos, já o novo tempo do processo ficou em 7,1 minutos, com ganho de usinagem em 217%. Então, o comparativo de custo atual é proposto em ferramental. As 3 ferramentas do processo custavam R$ 2.864, já o novo custo ficou em R$ 965, apenas uma ferramenta, com uma redução de custos de R$ 1.899. Então, aqui foi feita uma projeção de produtividade, recorrendo dos resultados obtidos, com base nos registros e dados confiáveis, foi elaborada essa projeção de montante de 33 peças que estavam no lote em espera, ou seja, para ver quanto que isso iria custar, quanto iria interferir na nossa produtividade. Então, o valor do custo da hora máquina era R$ 195, ou seja, então, no processo antigo, gastaríamos em reais R$ 2.370 e um tempo de processo de 729,3 minutos. Já o novo tempo o novo tempo em custo em reais ficou em R$ 761 e um valor de usinagem em tempo de usinagem de 234 minutos. Então, concluo meu trabalho que com a otimização do processo e a definição de uma ferramenta apenas adequada a esse processo, foi possível confrontar o objetivo e os objetivos específicos. Então, o percentual em usinagem foi bem maior que a produtividade foi bem maior que o planejado, ficou em 217%. A redução de custos ficou em 63,3%. O processo ficou estável, então, no decorrer do trabalho, não teve nenhuma perca ou dano, quebra de ferramenta, etc. Então, com a utilização da TRF também mostrou-se, mais uma vez, tornando o setup rápido e prático, como o uso da metodologia, que também tem um controle eficiente do processo que foi planejado. Então, por fim, eu concluo esse meu trabalho com a utilização do adjuste, que é um ciclo infinito do PDCA,
você, com o auxílio de novas tecnologias, assim como já consta na minha bibliografia, pode-se analisar que esta melhoria poderá ter evolução. Aqui minhas principais referências bibliográficas, meu agradecimento a todos que fizeram parte desta etapa, coordenadores, professores e colegas, e Dale Carnegie sempre fala que a melhor maneira, ele nos diz nos livros deles que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na perfeita execução do trabalho. Muito obrigado. Boa noite a todos, eu sou a acadêmica Emanuele Benedetti Bertani, sou do curso de Engenharia de Produção e a minha orientadora é a Amanda Barbosa dos Santos. O meu trabalho é um estudo ergonômico das condições de trabalho em uma empresa do ramo de chapeação e pintura. As empresas hoje em dia vêm se preocupando cada vez mais com a saúde de seus colaboradores, a fim de que esses possam produzir com maior eficiência e com melhores condições de trabalho. Sendo assim, a ergonomia se apresenta como participante do processo, adequando o trabalho ao ser humano através da avaliação ergonômica do trabalho. A ergonomia oferece melhores condições de trabalho, reduzindo fatores como fadiga e o estresse, e também dores musculares pelo trabalho mal executado. Com isso, a proposta de realização de uma análise ergonômica das tarefas e atividades de uma empresa do ramo de chapeação e pintura. O objetivo é apresentar nesse trabalho os resultados de uma análise, sinalizando as tarefas mais prejudiciais aos operadores em uma empresa do ramo de chapeação e pintura automotiva, a Artecar, localizada na cidade onde eu moro, em Espumoso. Com os resultados das avaliação, propor então as soluções, as possíveis soluções. É um trabalho, inicialmente foi uma pesquisa descritiva, com um estudo de caso na empresa da chapeação e pintura, e concluímos com uma pesquisa explicativa e qualitativa. Foram realizadas em 2 etapas. A primeira é o levantamento de dados, que nós partimos com um questionário para os funcionários, descrevendo então as tarefas que é executadas, que é o chapear, a preparação, o polir e o pintar. A segunda etapa é a análise de dados e soluções de melhorias. Usamos o software para essa análise, usamos o software Ergolândia 7.0, e nesse software apresentamos 3 métodos, o OAS, o OCRA e o RULA. O OAS é um método para sinalizar as atividades que necessitam de mudança, como podemos observar aqui no quadro, que a preparação e o pintar é os que precisam de correções imediatas. O OCRA é uma análise de risco pelos movimentos repetitivos realizado ao lado direito e esquerdo do corpo. Os riscos operacionais são fatores de frequência, fator de força, postura, adicionais, entre outros, que a gente pode ver no quadro abaixo. Os que possuem mais risco, que foi o lado direito, que é onde eles executam o maior movimento. E analisando a sobrecarga dos membros superiores e o pescoço, o método RULA trouxe os seguintes resultados, que a chapeação e a pintura deu 7, que exigem maior mudança, a mudança imediata, então.
A partir das simulações e aplicações, nós pensamos então nas possíveis soluções, que através das avaliações ergonômicas são constadas as tarefas mais prejudiciais aos operadores, que contribuem para o surgimento das doenças do trabalho, assim como o absenteísmo, com soluções. Com isso, as soluções devem ser implementadas nas tarefas de preparação, a pintura e o polimento, como eu havia falado anteriormente. A proposta é a aquisição de uma tecnologia de elevação dos automóveis, possibilitando, então, menores esforços nas aplicações das tarefas, e facilitando na movimentação. Eles podem ajustar conforme a necessidade de cada operador. O elevador automotivo é o mais indicado para o caso, trazendo maior segurança e flexibilidade das operações. Adquirindo um elevador automotivo, podemos apresentar a simulação abaixo, utilizado pelo OAS, que é constatado que as tarefas saem do risco 3 ou 4, onde exigem-se mudanças imediatas para o nível 1, onde não há risco nenhum. Então, a conclusão é a avaliação ergonômica do trabalho é essencial para tirar conclusões sobre o formato das tarefas realizadas, o quão são prejudiciais e que afetam a saúde do trabalhador, atingindo também seus familiares. Movimentos repetitivos, esforços em excessos e posturas inadequadas podem gerar consequências aos trabalhadores. Sabemos que o investimento de segurança nem sempre é acessível para as empresas de pequeno porte, mas podem representar um desafio para o caixa, né, dessas empresas. Entendemos que deveria existir mais facilidade para o pequeno empresário poder investir mais na segurança dos seus funcionários, sejam elas econômicas ou de abatimento, entre outros recursos. Seria isso. Boa noite a todos. Meu nome é Ingrid Cardoso do Nascimento. O meu orientador é o Nilson da Luz Freire. E o tema do meu trabalho de conclusão de curso é análise dos processos produtivos em uma indústria têxtil, utilizando técnicas e ferramentas da manufatura enxuta. Estudo de caso. A relevância desse tema é que, diante da alta competitividade que as empresas estão vivenciando, a busca pela melhoria dos processos e redução de custos se faz necessária para que as empresas permaneçam competitivas no mercado. Introdução. O termo manufatura enxuta, ela sucedeu da produção em massa, que tem como filosofia produzir mais com menos recurso, material, mão de obra e tempo. Seu principal objetivo é a redução de custos e estoque. A aplicação das técnicas e ferramentas da manufatura enxuta, ela auxilia na identificação dos desperdícios e na redução ou eliminação dos mesmos, bem como na busca pela melhoria contínua. No presente trabalho, foi realizado um estudo bibliográfico sobre a manufatura enxuta, apresentando qual é o seu conceito e as principais ferramentas utilizadas. Após, foi realizado um estudo de caso em uma indústria têxtil, onde eu trabalho, visando identificar desperdícios durante o processo, buscando a redução dos mesmos. Objetivo: explicar como as ferramentas da manufatura enxuta, elas podem auxiliar na identificação dos desperdícios no setor têxtil. Metodologia: a manufatura enxuta é um sistema que busca, com a aplicação de técnicas e ferramentas,
a eliminação, a identificação e redução dos desperdícios. O Lean Manufacturing, ele cita 7 tipos de desperdícios, que são eles: superprodução, que ele é um dos principais desperdícios, onde ele acaba encobertando desperdícios que podem estar acontecendo no processo, e ele é dividido em 2 tipos: produção em excesso, onde ele é produzido além da demanda, e produção antecipada, que é produzido sem ter demanda. Tempo disponível, que é o tempo que o funcionário, o operador, ele fica ocioso aguardando a máquina operar. Transporte, é todo o transporte de peça ou de máquina que que é realizado para desenvolver algum produto. Processamento em si, é toda a etapa ou processo realizado que não agrega valor ao cliente. Estoque disponível, é todo o estoque que a empresa tem. E estoque de peças paradas é dinheiro parado. Movimento é todo o desperdício de movimento que é realizado de pessoa que tem que estar indo em outro setor ou máquina. E esse tipo de desperdício ele está vinculado ao layout inadequado da empresa. E produzir produtos defeituosos é produzir produtos que não estão na qualidade que o cliente deseja receber. Então, eliminando esses desperdícios, aumenta a lucratividade da empresa e reduz seus custos. Sendo assim, para eliminá-los, deve ser realizado um mapeamento do processo, bem como uma análise de todas as etapas da operação, para ser identificados os desperdícios, visando a redução ou eliminação dos mesmos. Resultados finais. Então, foram realizadas observações no modo operacional, bem como uma análise do processo operacional padrão, para identificar quais eram os problemas que estavam ocorrendo e sua real causa. Então, após ser feita essa análise, então foi realizada uma matriz GUT para identificar a relevância do problema. Realizado essa matriz, então foi foi aplicada a ferramenta 5W2H, onde ela é uma ferramenta da qualidade, que ela propõe um plano de ação a partir do problema que foi mencionado, onde ela cita quem será o responsável, em que momento que será aplicado, quando que será aplicado, por quanto tempo. Os problemas levantados, então, foi a desorganização no setor de recebimento de mercadorias e estoque. Então, foi proposto uma organização do estoque e uma realocação de setores. Com essa melhoria, então, foi possível também resolver o problema do alto tempo que estava ocorrendo na separação dos rolos, por conta dos rolos não estarem guardados no local correto. Além disso, foi identificado que estavam ocorrendo retornos das ordens de produção para o setor do CAD devido às medições estarem erradas. As medições elas ocorrem no setor do abastecimento, onde eles realizam as medições em duas metragens, a 3 metros e a 5 metros do rolo. Então, essas medições elas não estavam batendo, não estavam corretas, então foi proposto realizar 3 medições, a 3 metros, a 5 metros e a 8 metros, e se fazendo então uma média das larguras obtidas, para então ter uma largura correta, porque foi identificado que conforme o rolo conforme dentro do rolo a largura ia se modificando. Então, assim, a gente teve uma melhora 100% dos problemas que estavam ocorrendo por conta das medições dos rolos. Foi proposto também um novo layout, só que esse layout no momento não foi aplicado, então ele está para projetos futuros, onde ele pode ser aplicado. No momento não foi aplicado por conta de ter que mexer em várias etapas, em vários processos do setor do corte, e no momento nós estamos com uma produção muito elevada,
não sendo possível considerações finais. Então, através da implementação dessas ferramentas, foi possível identificar quais eram os problemas que estavam ocorrendo no fluxo, bem como propor melhorias desses processos. Então, diante do trabalho, foi possível identificar que não estavam sendo realizados, que o problema que a empresa estava enfrentando era que os funcionários não estavam realizando as operações de acordo com o POP do setor. Eles estavam realizando as operações por conta. Então, o principal trabalho realizado foi a conscientização dos funcionários, onde foi mostrado para eles, eles acompanharam que realmente a aplicação dessa ferramenta e a elaboração dessas atividades, né, e essa melhoria, foi possível melhorar 100% a organização, né, do estoque, e eles conseguiram visualizar o quanto que auxiliaram eles nas atividades diárias. Então, como sugestões para trabalhos futuros, então, a realização do mapeamento em toda a empresa, não somente no setor do abastecimento e do CAD que foi realizado, mas sim nela no geral, para ser possível identificar processos que podem ser eliminados ou então reduzidos, né, para sempre estar buscando uma melhoria. E sim, não parar por aqui esse trabalho que foi realizado, porque sempre há um processo que pode ser melhorado, uma etapa que pode ser melhorada, aprimorada. Aqui eu tenho as figuras do estado que estava o almoxarifado e o estado atual que ficou, né, após a implementação da melhoria. Então, aqui era possível visualizar que estava bem bagunçado, estava bem difícil a visualização. Aqui eu tenho a proposta de layout. Aqui é o layout atual da empresa, então pode ver que era realizado a revisão dos materiais, então eles eram guardados no estoque. Aqui era realizado a medição e o desdobramento dos rolos, e então eram levados por carrinhos para a máquina de infesto, né, onde ela infestava, após a máquina de corte cortava, era separada as peças, e aqui era um estoque das peças cortadas, onde elas ficavam aguardando a alocação para a preparação de acordo com a necessidade. Então, é visto que o estoque, o fluxo, ele não estava um fluxo contínuo, ele voltava várias vezes. Então, foi proposto um novo layout, onde ficariam os recebimentos dos materiais. Aqui seria um estoque dos materiais que serão revisados. Então, aqui tem a máquina de revisão dos tecidos, o estoque dos materiais, aqui onde que ele realizaria a medição e a separação dos rolos, de forma do que pede na ordem de produção, o carrinho, a máquina de infesto, máquina de corte. Aqui ficaria o estoque das peças cortadas, e aqui seria se a peça precisasse ir na fusão, na calandra ou bordado, já iria para cá, e depois seguiria o fluxo para preparação. Aqui teria um estoque dos aviamentos, das linhas, que precisam em todas as ordens, e aqui um computador para poder movimentar as peças, se seriam ir para a solidade ou para a matriz. Então, esse é o meu trabalho. Muito obrigada a todos. Olá, pessoal. Então, meu nome é José Luiz Bergonce, eu sou acadêmico do curso de Engenharia de Produção e venho aqui apresentar a vocês o meu TCC sobre o tema A Proposta de Implementação de um Sistema de Gerenciamento de Processos em um Centro de Distribuição
de uma revenda de defensivos situada na cidade de Não Metoque, Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Amanda Barbosa dos Santos. Introdução. Então, com a constante demanda, conforme veio aumentando a demanda, na verdade, de defensivos da empresa estudada, foi verificada uma grande dificuldade na operacionalização de todos os serviços pertinentes à mesma. Então, começou a aumentar os índices de perda de validades e, devido ao alto valor agregado de todos os produtos químicos presentes, né, no centro de distribuição estudado, começou, então, a haver muita perda do valor. Outro ponto que foi verificado foi a não existência de rastreabilidade de lotes. Não tinha nenhuma rastreabilidade de lotes, controle e nenhuma padronização dos processos também. Então, foi sugerida a implementação do WMS, que é uma ferramenta de controle e gerenciamento de estoque. Então, o objetivo desse trabalho seria a própria proposta de implementação, né? Por meio da descrição dos principais processos do CD da empresa, da avaliação das necessidades de aquisição, o que iria precisar para que a empresa implementasse esse sistema, né? E a identificação dos benefícios dessa proposta. Qual o retorno que traria isso? Então, como é que foi realizado o estudo? Então, esse estudo é um estudo de caso, de abordagem exploratória, né? E foi realizado um mapeamento dos processos em loco, no CD. Então, como eu faço parte do quadro de funcionários da empresa, né? Através de observações visuais, auxílio de fotos, imagens, então, dados do local mesmo. E foi realizada também uma pesquisa de satisfação com os funcionários também, para ver qual a abordagem de pensamento referente ao processo atual e à proposta que foi apresentada. E foi sugerida também a inicialização da implementação, como um startup para implementar o sistema. Então, mais ou menos, como resultados aqui, tem um vasto resumo, né? Como é que funciona o CD hoje? Então, ele funciona principalmente de 3 etapas: a entrada, a armazenagem e a expedição. Na entrada, há o recebimento de cargas consolidadas, a armazenagem, então, a solicitação por parte do cliente, ou filiais, ou revendas, ou enfim. Então, ocorre-se o fracionamento dessas cargas e expedição. Basicamente, seria esse o CD. O CD fica intermediando toda essa parte logística. Então, para aquisição, para que a empresa possa implementar esse WMS, será preciso garantir uma cobertura total de rede dentro do CD para que haja comunicação dos aparelhos eletrônicos como coletores, que são necessários também, uma impressora de código de barras, que será necessário identificar todos os produtos, e o próprio sistema. Quanto à pesquisa de satisfação que foi realizada, dentro dessas perguntas aí, todas elas atingiram a nota máxima, que foi 10. Então, todos eles não estão satisfeitos com o gerenciamento de estoque presente atual, não têm confiança nos processos que existem e acham que existe pouca eficiência na fragmentação dos pedidos. Muitas das vezes, quanto à localização dos pedidos, dos produtos, na verdade, você vai no lugar que acha que está o produto e não está. Então, não existe um mapeamento, um local fixo de produtos. Então, às vezes, precisa de um produto, tem que estar procurando. Então, tem aí que está um grande gargalo, né? Todo mundo acha que há necessidade de melhorias para o setor e todo mundo considerou como nota máxima a proposta apresentada também, que foi apresentada a todos, né? E a implementação do WMS seria eficaz para a solução da maioria dos problemas existentes atualmente? Todo mundo apontou que sim. Então,
inicialização e implementação. Diante disso, foi sugerido e realizado também o mapeamento dos lotes, de todos os lotes existentes na empresa de produtos, constando o nome do produto, a fabricação, a validade, o lote e o seu volume. Aí dentro dessa planilha feita manualmente no Excel, seria dado a baixa de todos os volumes do lote que sairiam durante a semana. Assim, entrando um produto, digitaria todas essas informações de novo e botaria entrada e tanto. Então, até nós conseguir ter um controle. Principalmente, essa utilidade aí foi para mudar a visão da empresa, a cultura da empresa de trabalhar, principalmente dos funcionários, né? E o segundo passo foi o cadastro no sistema. A gente conseguiu, junto com a equipe de TI, cadastrar esses produtos no sistema para sair junto com a nota fiscal já. Aí só não teria o controle do WMS ainda, na questão do armazém. Mas como podemos ver ali na segunda imagem, tem o produto, o lote, a data de fabricação, validade e o saldo do produto todo no sistema. Então, quando faz uma nota fiscal, automaticamente já escolhe o lote a ser baixado. Então, aqui os principais benefícios que esse sistema, que essa proposta traria para a empresa, né? Então, a localização dos produtos em estoque através do endereçamento, a ociosidade do depósito, poderia ver qual porcentagem de produtos que tem hoje dentro do depósito, de modo remoto, coisa que hoje não acontece. Às vezes chega a chegar produtos lá e não tem lugar para botar, acontece muito, foi verificado isso. Então, aumento da curiosidade, que é um interesse muito grande na empresa, né? Principalmente devido à questão do valor agregado dos produtos. A eficácia na separação é um ponto importante também, porque é o maior gargalo da logística, eu acho que dentro do CD ali, nessa situação, seria a separação. Controle das informações sobre produtos e lotes, então estaria tudo junto no WMS, né? Quanto ao volume, validade, fabricação, nota fiscal de origem, todo um mapeamento e controle. Então, o FIFO seria automático, que é o First In, First Out, que, no caso, o próprio sistema WMS, ele faria com que os produtos que estão vencendo antes sairiam antes, ele já iria sugerir. Otimização do espaço de armazenagem, então ele já iria, os produtos que estão com menores lotes, já iria sugerir para sair antes aqueles lotes para abrir espaço com novos produtos. Geração de ordens de separação, então gerou uma ordem de separação, iniciou a separação dos produtos, ele já iria avisar, aqui tem tal produto, aqui do lado já tem tal, para seguir uma linha específica de separação e evitar o mínimo fluxo de funcionários dentro das linhas do depósito. E maior ponto importante também, eu acho que podemos destacar, é que seria uma vantagem competitiva. Então, considerações parciais e finais. Um bom gerenciamento de estoque e controle de estoque, ele vai com certeza assegurar a eficiência de todo o processo logístico dentro de um CD. E a proposta que foi demonstrada aí, ela é viável, porque reduz o nível de erros e perdas por validade. E traz também uma maior confiabilidade no processo e assegura ainda mais a confiança do cliente na empresa. Então, há interesse tanto da equipe do CD na operação, quanto da empresa em garantir a confiabilidade dos seus serviços para o cliente. Então, meu trabalho era isso e agradeço a atenção de todos. Obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Catiele Schneider, sou acadêmica de Engenharia de Produção, orientanda da professora Berenice de Oliveira Bona. Meu trabalho é sobre análise da aplicação do método MASP nas tratativas de não conformidades em uma transportadora. Com a competitividade no mundo corporativo hoje, a gente não tem mais espaço para desperdícios e nem para falha. E essas falhas e desperdícios precisam ser mapeados e tratados com métodos de forma que essa tratativa seja eficaz e que não hajam reincidências. O objetivo do meu trabalho, então, foi avaliar os impactos gerados nas tratativas de uma não conformidade geradas pela transportadora após a aplicação do método MASP. Como objetivo específico, então, eu tinha de escrever as etapas do método correlacionando com as ferramentas da qualidade e comparar e relacionar essas etapas com o requisito 10.2 da ISO 9001 para ver se tratando a não conformidade com o método MASP, ele atenderia a todos os requisitos da ISO. Nada mais do PDCA, de uma forma mais esmiuçada. O PDCA a gente sabe que tem 4 etapas, então o MASP tem 8 etapas, desde a identificação do problema até a padronização do novo processo e a conclusão, então, avaliando riscos e oportunidades que a empresa possa ter no futuro. A metodologia, então, que eu utilizei no meu trabalho foi um estudo de caso, né, composta por a pesquisa bibliográfica, que forneceu a fundamentação teórica para a minha pesquisa, a análise documental com dados reais da empresa. É importante salientar que eu mantive a proporcionalidade dos dados, mas não exibi dados reais para preservar a empresa. E o estudo de caso, então, que foi a avaliação minuciosa de cada etapa do trabalho que eu tive. A unidade de estudo, então, foi uma transportadora e o processo foi de cubagem de mercadorias. O que é o processo de cubagem? O processo de cubagem é quando muita mercadoria ela tem uma baixa densidade, ou seja, ela tem um alto volume e um baixo peso. Por exemplo, travesseiros, eles ocupam um espaço grande no veículo e não podem ser sobrepostos. Então, precisa ser cubado para que a gente possa cobrar realmente o valor que ele nos custa para efetuar o transporte. A gente identificou, então, um alto número de cobranças complementares nos fretes, nos conhecimentos eletrônicos. O que isso quer dizer? Sempre que há uma divergência, seja no processo de cubagem, que daí a gente tem que emitir um custo a mais para o cliente, caso tenha sido cubado incorreto, ou no caso do atraso no prazo de entrega, aí a gente tem que fornecer um desconto para o cliente. Durante uma amostra de 4 dias, o fiscal de cubagem, então, pegou 35 conhecimentos que não estavam cubados ou que estavam cubados com valor muito abaixo do padrão estabelecido pela transportadora. Nesses 35 conhecimentos, a gente verificou que teve uma perda de R$2.000. Como a gente trabalha na casa das centenas, 35 conhecimentos com R$2.000 ficou um valor muito significativo que acabou chamando a atenção da direção. Observando, então, a tabela que o comercial utiliza, onde é alimentada com informações da cubagem, 69%, mais de 69%, aliás, das cobranças eram oriundas, então, de cubagens incorretas. Para fazer a análise do problema, então, a gente utilizou um brainstorming, onde foi reunida uma equipe multidisciplinar, que envolveu o pessoal do comercial, a qualidade, a operação e o fiscal de cubagem. Então, eles acabaram levantando várias causas, onde a gente exerceu o princípio da não crítica, né, que quantidade é maior que qualidade nesse momento, e coletou o maior número de informações possíveis. Feito isso, a gente jogou para dentro de um diagrama de Ishikawa, onde foi avaliado, então, o método, onde o método foi o principal motivo, a principal natureza da falha no nosso processo. E foi levantado, então, que não havia uma pessoa definida na unidade para realizar o processo, não havia treinamento e não havia acompanhamento do processo. Feito isso, a gente jogou para dentro de uma matriz de priorização para poder abordar as causas que mais impactavam no processo. Como muito provável, então, apareceu a ausência do indicador, não existia treinamento no processo
e não ter o acompanhamento no processo, que nada mais é que a ausência de fato, o indicador. Então, são duas causas principais. Não que as prováveis não sejam importantes, mas são as que causam menor impacto. Feito isso, a gente fez análise dos 5 porquês, então, com os 2 maiores problemas. A falha no treinamento teve como causa raiz que nem todas as particularidades das mercadorias eram mapeadas, porque ora a gente trabalha com pneu, ora a gente trabalha com caixas, motores, fracionado, metal, perfis, é muito variável o perfil de mercadoria. Então, nem todas as particularidades estavam mapeadas no processo de treinamento quando o profissional ingressava na empresa. E também a ausência do indicador, então, foi mapeado que o critério que o fornecedor tinha era focar no ganho monetário. Como ação imediata, então, a gente tomou o envio de e-mail quanto à execução do processo para todas as unidades que executam o processo de cubagem, ou seja, as embarcadoras, e a aquisição de treinos, que não estavam nas causas mais prováveis, mas elas acabam impactando no processo de uma forma menor, mais baixa, mas ainda assim, como ela tem um baixo custo, é importante que a gente trate também. O plano de ação, então, foi desdobrado com o 5W2H, onde, como Pocaioc, então, como garantia de que a gente ia exercer todo esse plano de ação, foi o acompanhamento do indicador. A gente criou primeiro o indicador, fazendo todo o histórico da cubagem retroativa, e o Pocaioc, então, ficou como a análise de eficácia desse indicador, que seria o crescimento. E a falha no método de treinamento, então, a gente fez a entrevista com o fiscal de cubagem, onde ele levantou todas as particularidades referentes ao processo, e o próprio indicador ia mostrar se esse plano de ação foi efetivo ou não. A gente padronizou um indicador dentro do ClickView, que é uma plataforma de análise que nós temos na empresa. Quando a gente viu que a mensuração estava correta, que a métrica que a gente pegou era fidedigna aos dados, a gente jogou para dentro do Power BI, que é uma outra plataforma de análise que a gente utiliza, que é justamente para fazer a análise dos indicadores. Dentro desse indicador, então, a gente conseguiu verificar que teve um crescimento de 13% no período que a gente analisou, de janeiro até abril. Então, o nosso indicador foi efetivo e o plano de ação que a gente executou realmente atendeu ele conteve a reincidência do problema e garantiu, então, que a gente atingisse o nosso objetivo. Verificado e padronizado, então, o nosso processo, a gente pegou e criou a instrução de trabalho para fazer treinamentos tanto de reciclagem quanto de ingresso na empresa e a criação do indicador. Como conclusão, então, do método MASP, não do trabalho, além do monitoramento do indicador dos riscos e oportunidades futuros que a gente pode ter na empresa, para garantir que o processo fosse efetivo a longo prazo, devido à rotatividade de mão de obra que a gente tem na empresa, a gente incluiu, então, ações no cronograma de treinamento para a reciclagem do processo. E utilizando, então, o princípio do PDCA, a gente definiu que esse processo vai ser revisto anualmente para garantir que, caso haja alguma mudança, a gente consiga mapear e inserir isso no novo treinamento. Considerações finais. O indicador, então, mostrou, como eu já disse, que houve um crescimento de 13% no índice de cubagem correta da amostra no período de janeiro a abril. O método MASP, então, ele possibilita todos os requisitos do item 10.2 da ISO, no que se refere às não conformidades, e o ponto positivo da abordagem foi o envolvimento das pessoas na empresa. Todos se engajaram de uma forma muito legal e puderam entender o benefício de ter um processo seguido através de um método, fazer uma tratativa seguindo um método, onde ela tivesse todas as pontas amarradas. Eu quero dizer que desde do mapeamento da causa raiz e não do efeito do problema, até ações Pocaioc, ou seja, ações que vão evitar que o problema reincida fossem tomadas. Então, eles entenderam a importância do método e isso foi muito positivo para a empresa. A continuação desse estudo, então, seria uma recomendação da avaliação da implementação de incubadoras automáticas ou até mesmo balanças de piso, porque a gente está passivo do erro humano, visto que hoje o processo de cubagem é feito por uma pessoa. Então, seria importante garantir que 100% desse processo, já que ele envolve custos,
fosse realizado de forma automática. O meu trabalho era isso. Agradeço muito a atenção e fico aberta a questionamentos e dúvidas. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu vou iniciar agora minha apresentação. Então, vamos lá. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Matias Sattler, sou formando no curso de Engenharia de Produção da UBA Carazinho e minha orientadora é a Berenice de Oliveira Bona. Então, agora eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, onde o tema é adaptação de restaurante de pequeno porte para otimização de vendas e aumento de capacidade na preparo de refeições. Então, agora eu vou fazer uma breve introdução para explicar alguns motivos da alteração de objetivo que teve durante o decorrer do trabalho, pois a ideia inicial era fazer uma alteração de layout na cozinha e na área de atendimento ao cliente, buscando aumentar a capacidade na produção de lanches, também de atendimento ao público, que era espaço limitado, só que a empresa teve que ficar fechada por causa do lockdown. Então, ficamos vários dias fechados ali, onde não teve faturamento durante a pandemia. Porque só podia trabalhar, então, empresas com atendimento com delivery, e a nossa empresa não contava com esse serviço. Então, vários dias a gente ficou sem faturamento nenhum, e também por causa da redução de receita durante a pandemia, né, que acabou reduzindo bastante o faturamento, e com o lockdown diminuiu bastante. Então, foi daí que surgiu a ideia do delivery. E assim, a gente teve uma saída para continuar faturando, né. Então, só para deixar essa ênfase. Então, os objetivos ficaram assim: fazer uma adaptação necessária para atender com o delivery e também buscar o aumento de capacidade de produção na cozinha. E a parte do layout, então, a gente continuou com a ideia, mas vai ficar mais para frente, né? Vai ser concluída mais para frente, por essa pandemia passar e as coisas voltarem ao normal. Também vai se tratar de um investimento alto, né? A gente considera um investimento alto, então vai ficar mais para frente. Então, as etapas do projeto ficou da seguinte forma: mostrar o layout atual da empresa, né? Buscar plataformas de delivery e escolher a melhor para o restaurante, fazer uma pesquisa com um grupo diverso de pessoas e mostrar um novo projeto, por mais que será feito mais para frente, né? Vamos fazer o projeto igual, foi feito o projeto igual. Então, essa aqui é a ferramenta que nós usamos, uma delas, né? Ferramenta 5W2H. E ficou assim, então. O que será feito? Né? Adaptação no restaurante, para poder atender por delivery. Será feito um restaurante Tapera, entre o final de 2020 e a metade de 2021. O responsável, então, serei eu. E o motivo é porque durante a pandemia houve uma redução no faturamento. E com as restrições do lockdown, teve dias com zero faturamento, como eu tinha falado, pois só podiam atender os restaurantes que tinham esse serviço. E como não era o nosso caso, então o que nós conseguíamos fazer foi só por causa do delivery. Então, com essa ideia, com essa saída, foi que deu um pouquinho de faturamento, pelo menos nesses dias, né? Como será realizado? Então, a gente irá buscar um credenciamento na plataforma Delivery Much, que é uma plataforma que tem aqui na cidade, que conta com várias empresas, e o cliente escolhe no aplicativo a empresa que melhor lhe agrada. E vamos analisar também a possibilidade da criação de um site próprio, onde nós vamos compartilhar então o link do site
e os clientes vão poder escolher ali fazer o pedido direto no site. Então a gente pode divulgar esse site pelas redes sociais. E o custo ficou em torno de R$500 pelo site próprio. E o aplicativo de Delivery Much, fizemos igual ao cadastro para os clientes conhecer mais, na verdade. Porque o delivery tem uma taxa por pedido. Então, a longo prazo, não é vantajoso para nós. Então, a gente vai continuar igual com o cadastro, mais para propaganda. Mas a ideia é ficar só com o site próprio daqui a um tempo. Bom, essa é a matriz SWOT, onde nós podemos ver aqui os pontos fortes e oportunidades, sendo que, como é uma empresa familiar e de pequeno porte, é mais fácil unir a equipe para conseguir um crescimento na empresa. E como a gente já está na empresa há mais de 30 anos, com uma clientela já fixa, dá para dizer, também é um ponto forte. E o outro também é que a gente já tem os equipamentos necessários para atender essa demanda. E já contando com o delivery. Outro aspecto aqui, então, é que o delivery tem também um crescimento muito grande hoje em dia, na tecnologia. Ele apresenta uma agilidade, uma facilidade muito grande para o cliente. Então, também é um ponto importante que a gente vai estar colocando na empresa. E as ameaças e pontos fracos, na verdade, são os que os restaurantes concorrentes já estão nesse ramo de delivery há mais tempo, então não deixa de ser uma ameaça. E na nossa parte interna, então, é que o restaurante, dá para se dizer pequeno, assim, o espaço dele não tem muito espaço para expansão, então a gente tem que trabalhar, fazer um layout para aproveitar esse espaço o melhor possível. Então, aqui foi a nossa pesquisa que nós fizemos com um grupo diverso de pessoas e ficou da seguinte forma. Nós fizemos em torno de 10 questões e aqui estão as 4 questões mais importantes, que são elas. Se o cliente prefere pedir por delivery ou ir até o restaurante fazer a refeição, e ficou em 73%, voltou em pedir por delivery. A outra, então, sobre a frequência em que os clientes fazem pedidos, ficou em 53% de 1 a 2 vezes por mês, 30% de 3 a 4 vezes por mês e 18% mais de 5 vezes por mês. A outra é se o cliente tem dificuldade em usar as plataformas de delivery. E ficou, então, em 88%. Deixa eu voltar aqui. 88% não tem dificuldade e 12% tem. E a outra é se o restaurante começasse a trabalhar com delivery, que no caso é o café de ano. Então, ficou 62% sim, optaria pelo serviço. 23% talvez e 15% não optaria pelo serviço. Bom, essa aqui, então, são as duas plataformas. A Delivery Much, que é o aplicativo que eu comentei antes, que conta com várias empresas. Então, a gente se credencia, não tem um custo inicial, mas tem um custo por pedido. E a outra opção é o site próprio, que é o que foi feito. Então, essa é a página inicial do site, onde o cliente vai ter acesso, assim que acessar o link, vai abrir essa página. E aqui tem o cardápio, a forma de pagamento, o local de entrega, se precisa de troco, não, finaliza o pedido, é bem fácil de usar o aplicativo ali. Ficou bem bacana. Como eu falei antes, a parte do layout vai ter uma alteração, as reformas necessárias, mas vai ficar mais para frente, mais para o futuro. Então, por enquanto, a gente fez o projeto, ficou dessa forma, então, o antes e o depois da cozinha. Aqui, então, é o balcão, como vai ser o antes e depois. Aqui é a área de circulação e lazer. Pode-se notar ali que tem produtos de bazar, porque no lado do restaurante tem um bazar que também é da família. A gente acabou botando ali com uma forma de propaganda também, para os clientes que
que vêm fazer a refeição acabam comprando. Então, e também porque no bazar estava com pouco espaço e acabou vindo para o restaurante. Mas depois vai ficar tudo específico para o restaurante. Bom, então, para concluir o meu trabalho, eu posso dizer que, pelo menos em um mês de avaliação, a gente teve um crescimento de 15%, por mais que durante a pandemia. Então, nós tínhamos uma média de 100 pedidos por semana e a média aumentou para 115 na semana. Então, teve um crescimento de 15% na semana. E agora já fazem 3 meses quase, a gente tem certeza que já estamos em 25%, 30%, porque as restrições foram diminuindo um pouco, bastante vacina, pelo menos no lado pequeno tem bastante vacinado, então as coisas estão voltando ao normal devagarinho, e com certeza com o delivery vai crescer muito. E a parte do layout, a gente vai fazer, como eu tinha comentado, vai ser mais para frente, e essa reforma então vai trazer um espaço mais agradável, mais visualmente, e também até para os clientes se locomoverem ali, vai ficar bem bacana a parte do layout. Então, com essas duas melhorias, dá para se dizer que teremos um restaurante padrão, qualidade boa e com faturamento bom, que esse é um dos objetivos. Então, na minha parte seria isso. Agradeço a atenção. Boa noite a todos, meu nome é Regis Monteiro, eu sou formando no curso de Engenharia de Produção da UBRA, eu sou aluno da orientadora Amanda Barbosa. Então, meu trabalho, o que ele consiste? Ele consiste em implantar uma estrutura no banco de dados do Departamento de Esportes de Carazinho, todo digitalizado. O nome do meu trabalho é Impacto da Gestão Esportiva e Criação do Banco de Dados para monitoramento de competição no Departamento de Esportes da cidade de Carazinho. Qual que seria o objetivo? O objetivo é implantar, no caso, um sistema uma estrutura de controle de dados pelo Axis. Como nós podemos fazer isso aí? A metodologia ela vai se constituir em 3 passos, tá? Seria um banco de dados em ordem alfabética, criar um sistema de pesquisa onde se consiga reunir todas as informações e elaborar um programa no Axis, colocando em prática toda a pesquisa realizada. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona o processo quando o pessoal leva uma ficha de inscrição no campeonato, para vocês já terem uma ideia como funciona. Então, assim, um dirigente chega lá, ele chega com uma ficha que o próprio departamento disponibiliza, tá? Então, essa ficha que o dirigente leva, ele vai colher assinaturas dos futuros atletas que vão disputar o campeonato pela equipe dele, tá? E, consequentemente, ele vai trazer para o departamento fazer as suas pastas. No caso, a pasta de cada time da competição. Como funciona? Ele chega ali, ele vai ter várias assinaturas. Uma média de 25 assinaturas quando for, digamos assim, um campeonato de futebol 11. Nesse tipo ali, digamos assim, o cara chega lá, o primeiro da lista ali é o João da Cunha. Só que o João da Cunha, ele não tá assim num sistema assim que tu vai lá e busca o nome dele num banco de dados digitalizado. Ele tá numa caixa de papelão, tá? E aquela caixa de papelão ele tem todas as fichas que estão todas manuais. Então, o departamento vai lá e busca o nome do seu João o João lá. Daí vai lá e procura. Quando ele acha, ele pega a ficha e insere junto na pasta.
e assim sucessivamente. Então, digamos, vai ter um Adriano, vai ter um Everton, não tem aquela ordem toda. Então, isso aí demanda muito tempo para fazer. Então, qual que seria o objetivo? O objetivo, como eu falei, com ele digitalizado, essa demora esse processo diminui. Ou seja, o tempo que tu demorava para fazer em 1 hora e pouco ali, tu vai fazer em 15 minutos. Como vocês podem ver aqui no comparativo do tempo do processo antes e depois do trabalho, tá? Aqui quando tu trazia para buscar as fichas, ele demorava em torno de 45 minutos, tá? Até a montagem das fichas, mais 25 minutos, tá? Com um tempo que duraria 1 hora e 10 minutos. Nesse novo modelo, ele custaria 10 minutos do tempo só para busca das fichas e 5 minutos para montar, reduzindo de 1 hora e 10 para 15 minutos. Então seria uma diferença bem considerável, assim se for analisar, com relação ao processo, diminuição de tempo. Então assim, coletado esses dados, tá? A gente pegou então essas fichas e jogou no sistema. A gente fez uma planilha do Excel e daí do Excel a gente já começou a formatar para futuramente inserir no Access, tá? Para diminuir esse tempo. Então assim, se viu que foi muito, o tempo assim diminuiu muito, se tornou ágil bastante para fazer a busca. A gente inseriu assim, como pesquisar o nome do pessoal através do nome, né? Primeiramente através do nome, ou digamos se tu quer buscar, digamos, por categoria, eu quero buscar atletas do sub-20, daí tu vai lá, através da data de nascimento dele, tu consegue inserir só atletas daquele ano, digamos, que entre no perfil do sub-21, tá? Pode ser através da categoria, digamos, aspirante, titular, veterano, master, ou através também que a prefeitura exige, a prefeitura de Carazinho exige com relação aos títulos de eleitor, que tem que ter uma porcentagem X ali, a maioria no caso, né, 95% mais ou menos, para que tenha atletas eleitores da cidade de Carazinho. Então isso aí, através disso aí a gente faz a busca, o pessoal pega e entra em contato com o departamento para fazer essa busca ali. Então aqui e esse processo também ele resulta numa melhoria muito grande assim para o departamento, porque para diminuir assim em torno de 40 minutos para um processo é muito. Se for analisar de 1 hora e 15 para 15 minutos, 1 hora e 10, desculpa, 1 hora e 10 para 15 minutos é um tempo muito grande. Então assim, quem trabalha com linha de produção, processos, você pode ver que a redução é totalmente assim bem eficaz, tá? Então assim, qual que é o objetivo? Além de informatizar e trazer um benefício para o departamento, qual que é o intuito nosso? Futuramente nós pegarmos e realizarmos um aplicativo para que possamos inserir no futebol amador tudo que a gente já ocupa, digamos assim, no esporte profissional. Digamos que tem um aplicativo lá que tu queira, digamos assim, receber notificação do teu time, né, para quem você torce. Um time, digamos, saiu gol lá. Ou resumindo assim, um aplicativo que cuida, digamos, do Campeonato Brasileiro, na Libertadores, Champions League,
Então, esse aplicativo, ele vai fazer a mesma coisa que faz ali, só que pro futebol amador. Então, assim, é uma coisa que futuramente o pessoal já está bem gostando da ideia, nós já estamos implantando com eles ali. Então, é um futuro que vai ser não muito distante para nós aplicarmos aqui na cidade e região, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho aí. E quero dizer assim que a engenharia de produção ela está presente em todos os lugares. Em qualquer processo, tendo um processo, então tem como tu melhorar um processo, tá? Não seja no futebol, no esporte, seja na linha de produção, metal mecânica. Então, assim, o meu trabalho é sobre isso aqui e eu espero que vocês gostem, tá? Muito obrigado aí e obrigado por ter nos assistido. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Cotelli, sou acadêmico de Engenharia de Produção pela Ubra Carazinho. Meu trabalho é sobre análise de otimização do arranjo físico em uma empresa frigorífica no norte do estado do Rio Grande do Sul. Orientadora, a professora Amanda Barbosa, e sob coordenação do professor Nilson Luiz Freire. Na área atual, em que a competitividade está cada vez maior entre as empresas, a busca por melhoria contínua faz-se necessária para as corporações se manter ativas no mercado. Com isso, as empresas têm como um requisito aproveitar melhor os recursos já existentes, pois a tendência é que os investimentos a curto prazo sejam bem limitados. A otimização e a organização dos espaços físicos estão diretamente ligados a um layout favorável. A otimização dos espaços é um fator importante para atender às exigências produtivas e obter significativas redução de custos na produção. Outro fator importante de um layout favorável é que facilita enxergar os desperdícios que muitas vezes ficam ocultos no chão de fábrica. Desperdícios como, por exemplo, produtos em espera, por transporte, por movimentos desnecessários, estão diretamente ligados ao custo final do produto. Reduzindo esses desperdícios, consequentemente, a gente terá um ganho competitivo. Então, a empresa que foi feito o estudo de caso, a empresa do ramo alimentício, mais precisamente num frigorífico no setor de túneis e câmeras, sendo que esse é um setor fundamental, importante, pois é nele que os produtos são preparados para a expedição e, consequentemente, chegar ao cliente final. Então, a empresa atualmente conta com aproximadamente 1.000 funcionários, sendo que é abatido 2.100 suínos dia. Esse produto é destinado ao mercado chinês e mercado europeu. O objetivo geral é realizar um estudo que permita melhorar o aproveitamento do espaço físico, auxiliando no direcionamento dos produtos para os túneis de congelamento. Os objetivos específicos, então, foram analisar o layout atual, coletar os dados diretamente no processo, avaliar o mix de produtos no processo e analisar o controle de entradas e saídas para possivelmente estruturar mudanças de layout nos túneis. Então, a metodologia foi estabelecida como um estudo de caso, que é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real. Então, os procedimentos de análise, a revisão bibliográfica para embasamento teórico, analisar todos os documentos disponibilizados pela empresa, coletar dados diretamente nos setores pertinentes do problema, para fim de analisar os dados e propor as melhorias para o setor. Então, para que o projeto seja iniciado, é necessário que tenha um melhor entendimento sobre os processos produtivos, bem como
fatores que impactam diretamente no setor. Então, no congelamento, chegamos à conclusão que, devido à falta de padronização no abastecimento dos túneis, estava causando atrasos de produção. Esse atraso, consequentemente, influenciava refletia, melhor dizendo, lá no setor de carregamento, pois os produtos não chegavam no tempo correto e acabavam sendo expedidas com atrasos. Vale salientar que, atualmente, o abastecimento dos túneis não tem uma sequência estabelecida. Conforme vai saindo os produtos, é colocado nos túneis de congelamento. Então, aqui tem uma imagem do túnel de congelamento vazio e um com produto. Apenas para ilustrar, a gente tem uma figura aqui com produtos colocados nessas estruturas de ferros, que são denominadas como gaiolas, que servem para acomodar os produtos e para locomover os produtos até os setores pertinentes a esses produtos. Então, mais para frente, a gente vai ver que o levantamento de dados para uma melhor avaliação foi levado em consideração foi dividido o mix em 10 produtos, sendo colocado de forma ilustrativa, né? Pois a empresa não autorizou a divulgação de nomes de produtos, etc., e mais dados referentes à produção. Dados coletados no mês de março de 2021. Então, chegamos à conclusão que, nesse mês, o produto 1 e produto 2 teve mais de 50% da utilização de gaiolas nos túneis de congelamento, em média por dia. Então, a gente chegou à conclusão que, para o melhor direcionamento desses produtos, a gente deveria levar em consideração 3 fatores. Os itens de maior produção, que a gente separou 2 itens, ilustrados aqui como produto 1 e produto 2, que correspondem a 125 gaiolas dia, mais a metade da produção, para facilitar a padronização nos túneis e principalmente agilizar a retirada dos produtos nos túneis de congelamento. Então, para essa separação, a gente levou em consideração 2 dias de produção. Por que 2 dias de produção? Porque esses produtos demoram 48 horas para chegar a uma temperatura de menos 18 graus, o que é exigido para exportação de produtos. Com essa separação, a gente fez os mapas ilustrativos para serem colocados na frente dos túneis de congelamento. A gente sugeriu, na verdade. Então, onde está o produto 1, a gente ilustrou ele como cor vermelha, produto 2 como cor verde, e o restante da produção destinada nos demais locais disponíveis. A gente utilizou 2 túneis de congelamento, por esses 2 serem os maiores, e, consequentemente, a gente colocar a produção do primeiro dia. No segundo dia de produção, então o mapa ilustrativo que ficará na frente dos túneis, exposta na frente da câmera, é o mesmo formato. Produto 1 da cor vermelha, produto 2 da cor verde, separado, e o restante da produção nos demais locais desses túneis. Então, os principais ganhos que a gente teve com essa separação: a redução de setup, pois cada gaiola que passava no sistema MWS, que é pesagem e movimentação de produtos, no setor de embalagem secundária, a gente teve uma redução de 10 segundos, totalizando 13 minutos por dia. Organização dos setores subsequentes, porque em vez de a gente ter vários produtos como sobra, aguardando ser completados os pallets, a gente teria um produto e depois outro, e
assim separando a produção. A diminuição da produção de produtos em espera, um controle maior de estoque, pois com os produtos separados fica mais fácil a gente identificar alguns problemas que a gente possa ter durante a produção, e principalmente a padronização dos processos. Então, com a estruturação desse layout favorável, é possível assegurar uma melhor organização dos processos, mais enxuto dentro da planta fabril. A proposta se mostra viável, pois é um investimento baixo, né? Relativamente baixo, porque é apenas fazer as mapinhas e colocar na porta dos túneis. E por isso a paletização se torna mais rápido devido à diminuição desse setup para a troca de produtos no sistema MWS e, por consequência, a redução de produtos em espera, que é um dos fatores de perdas produtivas, né? Evitando a perda de temperatura, no qual é um requisito básico para produtos congelados serem exportados. Então, da minha parte era isso. Obrigado pela atenção de todos.